Certamente seria difícil para nós imaginarmos a importância desse local aqui, o templo que nós chamamos de Herodes. Um imenso retângulo que comportaria umas 12 campos de futebol. Foi aqui que o apóstolo Paulo chegou, nesse ano 57, terminando esses 7 dias de sua volta, quando a multidão aqui dentro, nesse espaço, reconheceu. Eram judeus da Ásia. E como Paulo tinha passado quase 3 anos em Éfeso, certamente reconheceram facilmente esse homem que para eles era o espinho na carne. O resultado foi de agarrar nele, pedir que a multidão se aglomere e pegue nele, e tinha a ideia que ia matá-lo na hora, linchando. Esse alvoroço que foi criado foi de tal natureza forte, com gritaria, com terra sendo jogada para o céu, que provocou, no outro canto desse mesmo espaço, na Torre de Antônia, um alerta que o comandante Cláudio Lísias, com seus centenas de soldados, mandando para eles averiguar e acabar com esse tumulto. Como já sabemos, Roma estava muito preocupada com qualquer tipo de tumulto, qualquer problema em relação a manter a paz. Estamos no Império Romano com a Pax Romana, isto é, que as coisas têm que andar como em paz, como um mar, como um rio que não tem tempestade nenhuma. E agora tem a tempestade daqueles que querem matar o apóstolo Paulo. Cláudio Lício então manda os seus soldados para retirá-lo, arrebatá-lo dessa multidão. E quando eles perceberam que estavam chegando os soldados, naturalmente eles pararam de espancar o apóstolo Paulo. Então Paulo foi acorrentado e levado em direção à torre. O que aconteceu nessa altura é que Paulo pede aquilo que a gente não imaginaria. Em vez de buscar segurança, ele já gostaria de falar com essa multidão. Cláudio Lício ficou muito surpreso que Paulo sabia falar grego. Foi a língua comum da época, podia comunicar. E ele achou que Paulo certamente era aquele egípcio que levou 4.000 dos seus seguidores para o deserto. E Paulo deixou muito claro que ele não era nada disso. E de aqui para frente, o problema que Cláudio vai ter é saber por que os judeus querem matar o apóstolo Paulo. Nessa altura, Paulo pede o direito de falar naquela multidão que estava atrás dele, gritando, fazendo esse alvoroço, e falar para eles e dar o seu testemunho para explicar. Paulo vai se defender, dando uma explicação por que ele estava no templo. Porque tudo foi um engano. Paulo não tinha levado nenhum gentio para dentro desse templo. Nós já encontramos essas pedras que tinham gravado que quem passasse o balustrado que separa o lugar santo do resto do templo seria morto, era pena de morte para eles. Paulo sabia isso. Ele não levou nenhum, mas eles acharam, por ter visto Trófimo junto com Paulo na cidade, acharam que com certeza ele tinha levado aqueles gentios para dentro da área sagrada do templo, que era só permitido para judeus. Quando Paulo, portanto, recebeu o privilégio de falar para a multidão, em vez de usar a língua grega, e certamente não egípcio, ele vai falar na língua aramaica, que era a língua comum do povo que morava em Jerusalém. E aí começa a defesa do apóstolo Paulo, que nós já conhecemos muito bem no capítulo 9, e novamente vamos conhecê-lo em capítulo 26. Esse testemunho de Paulo que ele vai dar, vai explicar como Deus apareceu para ele na pessoa de Jesus Cristo,
quando ele era o grande perseguidor, quando ele estava andando nesse caminho de acabar com essa seita dos nazarenos e, pela graça de Deus, foi transformado com essa luz maravilhosa que desceu do céu. Glória a Deus por aquilo que aconteceu na salvação de Paulo. Ele imaginaria que esses judeus que estavam dentro desta área estariam convencidos que foi Deus que falou com ele, mas foi justamente aquilo que eles não queriam crer. Eles acharam que ele estava promovendo uma mistura de judeus e de gentios de tal natureza que o judaísmo desapareceria. É isso que eles não queriam a qualquer custo. E matando Paulo, achavam como ele era cabeça dessa seita dos cristãos, que talvez o perigo poderia ser afastado. Sabemos muito bem que não aconteceu. Hoje tem centenas de milhões de crentes no mundo inteiro. Mas Paulo, um dos líderes que Deus nos deu, 13 epístolas através das suas mãos, pela graça de Deus, ele não foi morto, Deus manteve sua vida e os seus adversários ficaram sem possibilidade de matá-lo como eles queriam.